Alimentos de laboratório, o banquete da Matrix. Vivemos uma era em que até a comida se tornou um campo de batalha. O que antes era fruto da terra, do sol e da água, agora nasce em laboratórios, incubado sob luz artificial, manipulado por pipetas e patenteado por corporações bilionárias. Chamam isso de alimentos geneticamente modificados, OGMs, ou de forma mais charmosa, biotecnologia alimentar. A promessa oficial é linda: combater a fome, aumentar a produtividade, enriquecer os nutrientes. Mas por trás dessa propaganda, existe uma engenharia de poder, controle e submissão. O que está em jogo não é apenas o que colocamos no prato, mas quem vai controlar a vida no planeta. O espetáculo dos bastidores, do DNA à prateleira. Para entender o problema, precisamos ir à origem. A engenharia genética não é apenas uma evolução da agricultura tradicional. Não estamos falando de cruzamento de variedades, mas da inserção de genes de espécies completamente diferentes. Imagine uma planta de milho recebendo o DNA de uma bactéria. Imagine tomates come genes to pigs. Isso não é melhoria da natureza, mas uma hibridação artificial, algo que jamais aconteceria sozinha no campo. Pense em tomates com genes de peixe. Isso não é melhoria da natureza, mas uma hibridação artificial, algo que jamais aconteceria sozinha no campo. O caso clássico é o arroz dourado, projetado para conter caroteno, um precursor da vitamina A. Em tese, isso ajudaria populações carentes. Na prática, a própria comunidade científica já questionou se ele seria realmente eficaz no combate à desnutrição, já que não resolve o problema estrutural da falta de diversidade alimentar. É como tentar apagar um incêndio florestal com um balde de água, enquanto as corporações colhem prestígio e patentes. Esses alimentos saem de incubadoras e entram nas prateleiras com um selo de aprovação quase automático. E quem controla esse funil? Não são as comunidades agrícolas, nem os consumidores. É um punhado de empresas gigantes que detêm as sementes, os genes e a narrativa. Estamos assistindo a uma privatização da própria vida. A Matrix da segurança, a ciência como dogma. Os órgãos oficiais repetem em coro: os OGMs são seguros, foram testados, não oferecem riscos. Isso parece reconfortante, mas vamos decifrar. Primeiro, os testes de segurança são quase sempre realizados pelas próprias empresas que lucram com a venda dos transgênicos. Isso não é ciência independente, é marketing travestido de relatório técnico. Quando há indícios de riscos, como alergias ou toxicidade, rapidamente são abafados ou relativizados. O exemplo mais emblemático é o caso Pustai, quando o cientista escocês Arpad Pustai relatou danos em ratos alimentados com batatas transgênicas. Ele não foi celebrado como herói da precaução, mas destruído publicamente, desacreditado e demitido. O recado foi claro: quem questiona a indústria, perde a carreira. Segundo, a avaliação de risco se baseia na chamada equivalência substancial. Traduzindo, se o alimento geneticamente modificado é parecido com a versão original, presume-se que seja seguro. Isso é um salto de fé, não um método científico. É a mesma lógica de dizer que um clone é igual a um humano porque se parece. Só que no nível molecular, os impactos podem ser profundos e invisíveis. O câncer, as doenças autoimunes, as alergias modernas não surgem de um dia para o outro, elas fermentam em silêncio durante décadas. O impacto oculto, saúde, ambiente e poder. Nosso corpo como campo de experimento. Nós somos as cobaias. Desde os anos 90, milhões de pessoas consomem OGMs sem consentimento informado, porque quase nunca há rotulagem clara. Não temos como rastrear os efeitos a longo prazo, mas estudos independentes já levantaram preocupações: aumento de alergias, possíveis efeitos no fígado, rins e até no microbioma intestinal. O problema é que a ausência de provas não é prova de ausência. O fato de não termos uma epidemia identificada, causada exclusivamente por transgênicos, não significa que não haja efeitos cumulativos. A ciência oficial diz que é seguro porque nada foi comprovado. Mas será que queremos apostar o futuro da nossa saúde nesse jogo de roleta russa? A destruição da biodiversidade. O impacto não para no prato. Quando uma semente transgênica é plantada, seu pólen não respeita cercas. Ele se espalha, contamina lavouras vizinhas e cria o fenômeno da poluição genética. O resultado? Agricultores que nunca quiseram OGMs acabam processados pelas mesmas empresas que patenteiam as sementes, acusados de uso indevido. O mundo ao contrário, a vítima se torna culpada. Além disso, a dependência de herbicidas como o glifosato cria superervas daninhas, resistentes e quase indestrutíveis. Para combater, aumentam as doses de veneno. O ciclo vicioso transforma a agricultura em um campo envenenado, e nós comemos esse veneno diluído. Patentes e o controle da vida. Talvez o aspecto mais sombrio: patentes sobre sementes.
No passado, o agricultor guardava sementes de uma colheita para a próxima. Hoje, com os OGMs, isso é crime. As sementes são propriedade intelectual de corporações. Isso significa que a própria base da vida, a capacidade de plantar, está sendo monopolizada. O discurso de que OGMs acabarão com a fome é contraditório. Se fosse realmente para combater a miséria, as sementes seriam distribuídas livremente, sem royalties. Mas não são. O que temos é uma tecnologia que aumenta a dependência dos agricultores, centraliza poder em meia dúzia de empresas e transforma a comida em arma geopolítica. O véu rasgado, a ilusão da salvação. Quando dizemos que OGMs vão salvar o mundo, estamos repetindo a propaganda de quem lucra. A fome não é causada por falta de tecnologia, mas por desigualdade, desperdício e concentração de terras. Jogar mais transgênicos no campo não resolve esses problemas, pelo contrário, reforça o domínio das elites. Há algo ainda mais profundo: estamos rompendo laços milenares com a natureza. A agricultura tradicional sempre foi um diálogo com a terra. Hoje, substituímos esse diálogo por patentes, laboratórios e químicos. O preço pode não ser apenas físico, mas espiritual. Estamos criando uma humanidade desconectada da terra, alimentada por simulacros de vida, incapaz de reconhecer o que é natural. O que fazer diante do abismo? Se você chegou até aqui, não pode mais fingir que não sabe. Não é sobre demonizar toda a biotecnologia, mas sobre exigir ética, transparência e soberania alimentar. Exigir rotulagem clara: temos o direito de saber o que comemos. Apoiar a agricultura local. Comprar de pequenos produtores, agroecologia, diversidade de culturas. Questionar o discurso da salvação tecnológica. A fome não se resolve com genes alterados, mas com justiça social. Pressionar por ciência independente, sem conflito de interesses, sem silêncio imposto a quem questiona. O que está em jogo não é só um tomate ou um grão de soja. É o futuro da autonomia humana sobre o alimento. Se permitirmos que a vida seja patenteada e manipulada sem escrutínio, estamos entregando nossos descendentes a uma era de dependência biológica das corporações. E você, que vê isso, talvez ache exagero. Mas pergunte-se: quem ganha com o silêncio? Quem lucra com a submissão? A resposta não é científica, é política. A comida é o elo mais íntimo entre o ser humano e a terra. Mexer nela sem respeito, sem limites e sem ética é brincar de Deus, e a história mostra que todo império que tentou ser Deus acabou ruindo.